Vasco teve muita disposição e cabeça, né? Flamengo e Internacional jogaram no Maracanã, o jogo terminou 1-1, não foi lá a estreia dos sonhos do flamenguista, mas antes do jogo, deu para curtir um sambinha legal lá mesmo no estádio, futebol e samba. Tem combinação melhor que essa? Não sei. A expectativa de um sábado à noite é alta. O esporte é sensacional. E hoje o Mengão vai atropelar o Internacional. Todo jogo do Mengão é aqui. Nossos melhores momentos são aqui nesse pagode. Tudo acontece no setor norte do Maracanã. O sorriso depois de uma graça, aquele gingado conduzido pelas palmas, corpos felizes por estarem em um bom samba. 3 horas antes das partidas do Flamengo no estádio, o surdo começa a dar a marcação. O cavaquinho puxa o ritmo e o povo vai chegando para curtir o som do grupo Fla Paródia. Tem gente nesse samba que esperou quase 30 anos para viver o sonho de torcer pelo Flamengo no Maracanã. Eu já chorei pra caramba, eu não tenho mais nem lágrimas, desde de manhã que eu choro. No momento em que a Érica viu o time em campo, transbordou mais uma vez. Vieram as lembranças da então menina de 8 anos de Feira de Santana da Bahia. Da primeira camisa do Flamengo dada pelo tio Rodrigo. E eu guardo esse momento até hoje, ele comemorando lá os títulos do Mengão. Cara, obrigado por me fazer Flamengo. Foi uma estreia de muitas sensações. Bruno Henrique, finalizando uma linda jogada do Inter. O gol do Internacional causou uma frustração momentânea, que logo deu lugar às palmas e ao coro de incentivo. 0 Flamengo, 1 pro Internacional, cobrança na primeira trave, olha a sobra, Michael bateu, Léo Pereira empata o jogo no Maracanã. E o grito de gol saiu. Saiu e vai sair mais, vamos virar. Só faltou combinar com o Juninho, né, Érica? Na trave, na trave. Me deixou maluca. Ainda teve a falta cobrada pelo Plata, que arrancou o grito de gol. Por engano. Não sou eu, né? A torcida toda comemorou. No final, Flamengo e Internacional ficaram só no empate em 1-1. Nada que interferisse no sentimento da Érica de ser Flamengo. Só quem é Flamengo de verdade sente essa emoção que a gente sentiu aqui hoje. Basicamente, foi num cenário muito peculiar, né? Ele estava só com o Campeonato Brasileiro à disposição, alguns dos adversários fora, e ele engatou muitas vitórias. Né? Não foi só por isso, obviamente, né? Mas agora tem o pulo do gato, com a régua lá em cima, de conseguir fazer isso com jogo atrás de jogo. É o que a gente vai começar a ver na quinta-feira contra o Bahia, lá na Fonte Nova. Esse jogo escancara um problema que não é só do Flamengo, vai ser de muitos clubes, né? O Campeonato Brasileiro já começa com um número muito grande de jogadores machucados. Todo jogo tem aí os seus desfalques importantes, né? Já começa com o time poupando seus jogadores por causa do excesso de jogos, né? O começo do campeonato, é bom repetir, né? No começo do campeonato, os times estão poupando jogadores por excesso de jogos. É uma característica peculiar do nosso calendário. Mas outro problema que é escancarado pela partida é particularmente do Flamengo, né? Como reagir a quem chegar com uma proposta defensiva? No caso do Inter, uma proposta defensiva ainda por cima bem executada, né? Mas provavelmente, como o Flamengo começa essa temporada, né? Com muita gente olhando para ele, um time que vem de boas atuações, que dominou o Campeonato Carioca, enfim, e que tem essa característica de se postar no campo do adversário, né? As alternativas defensivas vão ser estudadas. E o Flamengo tem tido dificuldade, teve dificuldade inclusive dentro do Campeonato Carioca, né? Com algumas propostas. No momento o Vasco, em outro momento o Fluminense, apresentaram ali algumas propostas defensivas que complicaram a vida do Flamengo. Vai precisar aprender a lidar com isso, né? É algo natural que as equipes entrem mais defensivas contra o Flamengo e que o Flamengo tenha menos chances de gols contra equipes mais defensivas. É normal. Acho que foi um jogo
estrategicamente, né, especialmente pensando no Internacional, muito bem feito e o Inter executa muito bem a ideia do treinador. Isso que é bacana de ver, porque você montar uma equipe para se defender, encaixar a marcação contra o Flamengo é muito difícil, porque é um time que se mexe demais e que toma a decisão de uma maneira muito rápida. Então, você fazer essa leitura e corrigir os espaços que vão ficar no campo, tem que ter uma atenção muito bem feita. E a gente vê como o Inter é concentrado na partida. Aliás, isso é uma característica dos times treinados pelo Roger. O time se concentra muito no jogo. E o Inter estava muito concentrado, conseguiu neutralizar o Flamengo. As principais as principais criações do Flamengo acabaram sendo algumas bolas nas costas da defesa do Inter, que já estava baixa, né? Então, é difícil. Eu acho que em jogos assim, em que o Flamengo não vai conseguir empilhar chances de gols, ainda mais vale a efetividade do ataque. O ataque precisa aproveitar as chances, porque era óbvio que contra o Internacional não conseguiria empilhar 10 chances claras de gols, porque é uma equipe que sabe marcar muito bem. E as equipes que fizerem isso contra o Flamengo, naturalmente o jogo vai se desenhar dessa maneira, levando em consideração que o Flamengo tinha desfalques ali importantes que impactam na criação das jogadas. Mas eu vi os primeiros 30 minutos do segundo tempo, Barreto, como um bom indicativo dessa resposta do Flamengo a um time defensivo. Com ajustes táticos ali, sem mudar jogadores, né, no intervalo, o Filipe Luís conseguiu colocar o Flamengo para pressionar o Inter. O Flamengo, por, na minha opinião, 30 minutos, dominou, encurralou, não teve tantas chances claras, teve a melhor chance do Juninho, essa cara a cara. É curioso, né? Flamengo e Palmeiras fizeram jogos completamente diferentes. Os dois, o centroavante reserva teve um lance cara a cara para vencer o jogo, né? O Juninho e o Flaco, e em jogos completamente diferentes um do outro. O Flamengo com o Inter e o Palmeiras com o Botafogo. O Juninho perdeu uma chance muito clara. E aí, eu fiquei muito bem impressionado com... Eu ia citar exatamente a mudança que o Diogo já citou, do Thiago Maia no lugar do Vitinho, porque contra um Flamengo muito forte e que estava ganhando momento ali, o momento era todo do Flamengo naqueles 25, 30, depois dessa mudança do Thiago Maia, o Inter tem as duas melhores chances, uma do Alan Patrick e outra que o Carboneiro cruzou e o Enner não conseguiu se esticar o suficiente para pegar na bola ali. Foram duas chances muito claras do Inter na reta final e até não eram contra-ataques esporádicos, o Inter conseguiu controlar um pouquinho, não vou dizer muito, o jogo nessa reta final. Então, os dois treinadores ao longo da partida, eu acho que a visão inicial do Roger, a forma como ele colocou o time no primeiro tempo, que ele correu poucos riscos. Um time do Rio de Janeiro, vou falar pra vocês que eu comemorei bem. Antes da bola rolar, o clima era de festa, com a tradicional troca de faixas entre o campeão carioca e o campeão gaúcho. Sem Gerson e Arrascaeta, Filipe Luís apostou em uma formação com 4 atacantes. Juninho foi a grande novidade e chances não faltaram a ele. Foram 3 ótimas oportunidades só na etapa inicial. Na última delas, tentou driblar Rocher, mas não conseguiu. Michael se atrapalhou na sequência. A essa altura, o Flamengo já perdia por 1-0. Aos 33 minutos, no primeiro ataque do Inter, Bernabé teve liberdade para cruzar e Bruno Henrique, ainda mais livre, chapou no canto para abrir o placar. Rocher sentiu a mão e precisou sair no intervalo. Antony entrou. E logo no primeiro ataque do Flamengo no segundo tempo, escanteio na área. Michael bateu cruzado e Léo Pereira estava no lugar certo para empurrar para o gol. O Internacional sentiu o gol e nos 2 lances seguintes poderia ter sofrido a virada. Com Luiz Araújo e, mais uma vez, com Juninho. O camisa 23 parou na trave. Definitivamente não era a noite dele. Foi um azar que eu tive que ter feito o gol para dar os 3 pontos na minha equipe, mas trabalho agora é focar no próximo jogo, que eu sei que no decorrer do campeonato os gols vão sair. Bruno Henrique mandou por cima, o Wallace para fora e Plata na rede, pelo lado de fora. Apesar de toda a pressão rubro-negra na etapa final, o gol da virada não saiu. Tudo igual no Maracanã. Com o empate, os 2 times mantêm a invencibilidade. Seguem sem perder na temporada com a equipe principal. Como eu sempre digo, nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero. Esse é o estilo que eu quero ver meu time, pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Pra gente que deseja se manter na disputa até o final, é importante esse primeiro passo.
e a gente não poderia escolher adversário dentro um pouco local. Levamos um ponto importante, né? Penso que foi muito importante para essa estreia. Eu não quero ficar falando que vão dizer, ela é torcedora, assumida, mas tem muita gente apostando aí no Inter para esse Campeonato Brasileiro. Balela, conversa ou é realidade? Realidade. É, Cicinho. Poxa, o Flamengo é o melhor time. Já aprendeu rápido esse Cicinho. No primeiro dia já aprendeu rápido. Menino comportado. Vamos amaciando. Aprendeu rápido. Não, mas se você vê o Inter, campeão estadual, o Roger tem treinado o time muito bem. E você jogar com o Flamengo é sempre difícil, por mais que tenha alguns desfalques. Quem tem treinado bem o Inter? Quem? O Roger. Não, grande treinador. Também. É verdade, Renato, isso aí? Pedro Dracena é verdade. E não é de agora, hein? Não é de agora. O ano passado já fez um excelente campeonato brasileiro, mas assim, é um time que se desponta juntamente com o Flamengo. Esse final de semana, menino, estudou bonitinho. Eu tô gostando mais do Cicinho e do Edu Dracena do que de você, Ronaldo. Estudou bonitinho, a primeira coisa que ele falou, adoro o Inter, olha. Que é isso, Cicinho? Não, adoro o Inter não, só acho que o Inter vai... Não força a barra, né? Edu, de verdade, o time do Inter parece bem ajustado, uma defesa bem sólida e se comportou bem no Rio de Janeiro. O Flamengo criou mais chances, mas jogava em casa. Em casa, no Maracanã, é difícil de jogar. O Inter, com certeza, vai ser um dos candidatos a brigar pelo título. Não é nem isso, Ronaldão. Até porque eu gosto muito do Roger Machado como treinador. Né? Ele ajeitou a casa do Inter. E você vê o jogo de ontem. Ele... Um olhar da diretoria do Fluminense mais crítico em relação a isso. Isso mostra que o Fluminense está enfraquecido. O Dr. Gabriel é a alternativa do Roger, também lesionado. Jogou o Juninho, né, que estreou contra o Flamengo. O Inter também teve muito desfalque. E foi por isso, basicamente, que o Roger entendeu de jogar de uma maneira um pouquinho diferente da que ele normalmente joga, né, de propor mais o jogo, de ter mais posse de bola, finalizar muito. Ele definiu como estratégia, assim, marcar o Flamengo. Né? Na cabeça do Roger, o Flamengo joga muito pela amplitude, do Wesley pelo lado direito, do Luiz Araújo pelo lado esquerdo. E com muitos jogadores entrando para dentro, né, especialmente. E aí ele queria marcar a amplitude dos lados do campo. Né? E foi essa a ideia de colocar o Fernando entre os dois zagueiros e fazer uma linha de 5 e adiante deles Bruno Henrique e os dois ponteiros recuando. Né? Na cabeça do Roger, sem Gerson, sem Arrascaeta, talvez tivesse um pouco mais de dificuldade para tramar e de entrar ali por dentro. Ele fez essa estratégia bem defensiva, conseguiu controlar medianamente o jogo no primeiro tempo, né? O Flamengo, o Inter faz o gol, numa jogada que é de transição, mas é muito bem construída, né? Ela sai lá de trás, com o Alan Patrick dando um tapinha do lado para o Bernabé e avança. Um gol com a cara do Inter, né? Que é um time que sabe jogar bem em transição. O Flamengo teve oportunidades também, a gente acabou de ver o Rocher se lesionando em 2 defesas, mas foi por aí. Aí no segundo tempo entrou o Felipe Luiz nesse jogaço de xadrez, né? O Felipe Luiz soltou o Alexandro, soltou mais o Dela Cruz, fez mudanças no time, adiantou a equipe, trocou de lado o Michael e aí o Inter se atrapalhou muito para até retomar esse encaixe, né? O Inter só retomou o encaixe e aliviou um pouco a pressão enorme do Flamengo quando sai o Vitinho e entra o Thiago Maia. Aí o Inter alivia um pouco, ele retoma um pouquinho do controle do meio-campo. O Alan Patrick perde aquele gol assim. É isso aí, torcedor do Flamengo. Notícia quentinha de hoje, né? Vocês viram aí o pessoal comentando, né? Do 1-1, o Flamengo aí ficando no empate com o Internacional. O Flamengo, claro, ele foi melhor durante, principalmente no segundo tempo, né? Podia ter saído com a vitória, né? Mas o Flamengo aí muito desfalcado, muitos jogadores aí titulares que ficaram de fora aí dessa partida. O Flamengo praticamente aí jogando com os reservas, né? O Inter, claro, tem um time bom, né? Mas também não tem tudo aquilo de futebol, né? Vocês viram aí, pessoal, o Flamengo poderia ter vencido aí, se tivesse com o time titular, com certeza teria levado os 3 pontos aí para casa. Mas ficaram no empate, 1-1, o Flamengo tem tudo aí para conquistar muitos títulos esse ano, né? O Flamengo vem aí com uma equipe muito boa, um plantel muito bom para esse 2025, né? O Flamengo com certeza vai lutar na parte de cima
todos os campeonatos que vai participar agora esse ano, né? Com certeza o Flamengo, todo mundo tem receio, tem medo, né? O pessoal, então, comemora até o empate, né? Vocês viram aí na reportagem que o Internacional comemorou o empate com o Flamengo. E vai ser assim, pessoal, os times vão vir para jogar aí com o Flamengo, né? E vão torcer aí para ficar apenas no empate. Conseguindo um empate já é um grande resultado aí para todos os adversários do Flamengo deste ano. Os times, o Flamengo já pode se preparar, né? Os times vão vir sempre muito fechadinhos aí, retrancados, com uma marcação forte, né? Então, o Flamengo aí coloca medo, né? Porque tem realmente o melhor plantel hoje do Brasil. E o Felipe Luiz vem fazendo também um bom trabalho aí no Mengão. Fechou? Pessoal, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar um like aí no vídeo, né? E comente aí o que você está achando aí desse time do Flamengo, tá? Será que precisa aí mais contratações? Como é que está o Flamengo aí na sua opinião, tá? Já comenta aí pra gente, voltamos amanhã com mais informações quentinhas aí para você. Tchau, tchau!